Você já ouviu falar sobre fungos? Quem são os fungos? Reino Funge, com professora Raquel Verlang. Quem são os fungos? Aqui nós temos um dos representantes do reino Funge, que é conhecida popularmente como orelha de pau. É um cogumelo que ele habita, que ele se instala, cresce em troncos, geralmente em troncos de árvores caídas, árvores mortas. Outro exemplo de fungos que nós temos aqui é a ferrugem. Aqui nós temos uma fotografia de folhas de trigo com esse fungo que está se proliferando nesta planta. Qual a importância dos fungos? O reino fungi, ele reúne organismos, eles são heterótrofos. O que significa a palavra heterótrofo? Você já ouviu falar? Heterótrofos são seres que se alimentam de outros seres vivos. Nesse caso, os fungos, eles se alimentam por absorção, ou seja, eles absorvem os nutrientes do meio onde vivem. Como que eles fazem, então? Eles liberam enzimas digestivas que atuam no meio orgânico, então eles vão degradar as moléculas simples e serão absorvidas pelos fungos. Como ele não tem boca, ele não faz fotossíntese, então ele precisa absorver, liberar essa substância digestiva que vai atuar no meio orgânico, aonde o alimento ele vai ser degradado para que ele possa então ser absorvido. Os fungos então são heterótrofos por absorção. Aqui nós temos um champignon que é do gênero Agaricus. Ele é um fungo comestível. Ele possui cerca de 5 centímetros. Esse é o champignon, que nós podemos normalmente encontrar nos supermercados. Ele é cultivado em lugares específicos para que possa ter uma boa higiene e qualidade para ser oferecida aos clientes. Então, os fungos mais conhecidos, eles são aqueles bolores de todas as cores, os mofos, as leveduras, as orelhas de pau, como eu mostrei na primeira imagem, as trufas, os cogumelos, como o champignon, o shiitake, shimeji, que são empregados na alimentação do ser humano. Alguns fungos, eles são causadores de doenças, que são encontrados no corpo humano ou de outros animais, que são como a micose, por exemplo, conhecida popularmente dessa forma. Outros fungos que foi descoberto é o penicillium, que é um dos antibióticos que nós, os seres humanos, utilizamos. Então, existe antibióticos que são fungos que produzem uma substância que eliminam parcial ou totalmente as bactérias do organismo dos seres vivos. Existem alguns fungos que são venenosos, capazes de causar até a morte ou uma leve intoxicação para as pessoas. Então, os fungos eles são encontrados em vários ambientes e cada um faz uma função, podendo ser positiva ou negativa para o ser humano. Além disso, há os que são empregados na indústria de laticínios para a fabricação de certos tipos de queijo, como o Roquefort e o Gorgonzola. Os fungos, na sua maioria, eles são decompositores. Por que eles são decompositores? Justamente pela forma de alimentação deles. Eles são heterótrofos que absorvem os nutrientes do meio ambiente através da substância enzimática que eles fazem a digestão. Então, eles têm um aspecto muito positivo nessa decomposição, porque tudo que está morto, eles vão lá e fazem a decomposição, se alimentando por absorção. Então, é uma forma de limpar o meio ambiente, onde o ambiente terrestre vai sendo liberado de seres que não estão na vida mais.
Eles também podem atuar como parasitas de plantas e animais, como por exemplo a doença chamada ferrugem, que eu também mostrei no início desses slides, o segundo slide, que afeta plantações de café, trigo e outras espécies. Então, como eu também falei para vocês, alguns animais eles podem ter algumas micoses que afetam a pele humana. O sapinho é uma infecção que ocorre na boca, que também é causada por fungos, candidíase vaginal, que pode ser transmitida sexualmente, também é uma doença causada por fungos. Nós temos outro exemplo que é a histoplasmose, que ela causa infecção nos pulmões. Então, os fungos, para serem tratados, eles precisam de acompanhamento médico quando se trata de uma doença humana, e ele tem que ser feito o tratamento exatamente e no tempo certo que os médicos orientarem. Por quê? Porque ele ele demora para que a pessoa possa ser tratada aquele lugar, por exemplo, se é uma micose numa unha. Precisa de todo um tratamento com um período longo, geralmente, com medicações específicas, para que possa ser atingido toda a estrutura do fungos que está dentro da pele e da estrutura humana. Algumas espécies, o que são micorrizas? Algumas espécies de fungos vivem em associações mutualísticas com outros organismos. Entre os fungos mutualísticos, existem os que são associados às raízes de plantas. Esses sim são chamados de micorriza. Então, o que são micorrizas? São fungos, alguns tipos de fungos que estão associados a algumas raízes de plantas. Para que serve isso? Para que facilite a absorção de certos açúcares e aminoácidos que a planta necessita. Então, esses fungos eles vão facilitar essa absorção. Cerca de 95% das plantas vasculares formam micorrizas. Algumas orquídeas desenvolvem esses fungos se estiverem presentes em suas raízes. Há também micorrizas em plantas avasculares. As micorrizas são extremamente importantes nos ecossistemas. Os fungos eles absorvem água do solo, degradam matéria orgânica e absorvem os nutrientes liberados, transferindo-os em parte para a planta, que assim cresce mais sadia. Então ela foi uma bela sacada da natureza, essa associação de algumas espécies de fungos com algumas plantas em suas raízes. Aqui nós temos a imagem, uma planta com a sua raiz. Então aqui eu tenho a raiz da planta com fungo associado. Então os nutrientes e a água são transferidos para a planta, os pelos absorvem através das raízes a água e os nutrientes que vão entrar nas hifas dos fungos. Então as células representadas pelos que os fungos possuem são células eucarióticas, mas elas são chamadas de hifas. Então aqui nós temos uma estrutura. Muito bem, se você chegou até aqui, parabéns, muito bem.